Arouardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Solo Atunrai Alicization War of Underwater, onde irei destacar minha opinião, minha impressão geral, de certa maneira detalhada em alguns pontos, em torno da Open, a nova abertura, em torno da Ending, um novo encerramento, os novos temas musicais da parte 4 da saga Alicization. Então, vai ser até uma maneira bem rápida, por conta de que eu não consegui, procurar toda a letra, não consegui entender todas as palavras, então eu já quero reafirmar algo. Vai ser uma impressão geral destacando o que eu consegui compreender, o contexto criado através das cenas, da letra, o que eu entendi, também pelo conhecimento da novel, pelo que está sendo apresentado no anime, mas para todo caso, obviamente, quando for mostrado toda a letra dos temas musicais da Open e da Ending, pode ser que se eu achar muito relevante, se tiver algo muito importante que deve destacar para confirmar algo que eu já vou abordar nesse vídeo, pode ser que daí eu reafirme nos possíveis novos vídeos que terão, ou pode ser que a gente faça mais um vídeo exclusivo destacando isso. Eu não garanto tanto, eu garanto mais que a gente fala daí em um determinado momento que tiver um episódio novo daí de saúde, melhor dizendo, que daí a gente pode destacar isso. Mas se for muito importante mesmo, daí a gente faz mais um vídeo sobre a Open e a Ending, mas só se for muito impactante mesmo, porque a letra revelou algo. Mas pelo que eu já vou falar aqui, você já vai notar, e se você ver os vídeos, você já sabe que o que for revelado de importante já foi meio que percebido através desse vídeo mesmo, que eu vou destacar o que teve de relevante da Open e da Ending. Mas, para todo caso, vamos logo então, por conta de que eu considero a Aregona a cantora responsável pelo melhor tema musical de Sword Art Online, a franquia, a saga inteira, seja pela Alicization como toda a franquia SO. E muitos vão falar que eu estou sendo exagerado, mas eu quero que vocês percebam uma coisa: a abertura mais recente, a abertura Anima, ela teve diversidade de referências a todas as sagas, ela teve uma criatividade de nos imersar na própria Open de SO, ela colocou referências do povo de Underwater no mundo de Kirito e companhia, e com isso você percebe ainda outros assuntos que eu vou falar daqui a pouco. Então com isso ela é a melhor abertura, seja pela canção, seja pela letra, seja pela voz, seja pela melodia, seja pelas cenas, é um conjunto completo, a abertura Anima. Eu não estou desmerecendo as outras, eu amo as aberturas desse SO, vocês sabem como eu sou um salfag aqui, eu sou uma pessoa que sempre vai defender esse SO na maior parte do tempo, 99% das coisas que foi apresentada em SO são alvos de elogio, e eu acho que eu devo destacar que eu amo todas as aberturas. Vocês sabem que minha cantora favorita é a Arisa, mas eu acho que não tem como, a Anima é o cúmulo, é o ápice da saga Alicization e de toda a franquia SO até o momento atual. Quem sabe na adaptação da Unit Ryan, eu acho que é assim que significa, a próxima saga de Sword Art Online nos proporcione uma abertura épica também. Mas eu acho que épica pode ser inesquecível, mas pra bater a Anima eu acho que vai demorar ainda um tempo. Mas pra todo caso, a Ending foi uma Ending mais dramática, uma Ending mais melancólica, uma Ending mais bonita e profunda, relacionada à volta do Kirito, a importância do Yujo. Isso é mostrado na abertura também, mas na Ending é mais focado, na chegada, no despertar do Kirito. Tudo bem, ocorreu na abertura, mas a Ending é um pouco mais dramática, é isso que eu quero que você entenda. Para todo caso, então vamos logo dar as impressões, mas antes, Airway Daisuke, você foi maravilhosa, eu acho que é alvo de destaques, de elogio. A Airway foi a primeira responsável por fazer Ending para Sword Art Online Alicization. A primeira Ending foi a Iris, que era em volta do Yujo também, da Arisu, Kirito, crianças. Eu acho legal de destacar isso, por conta de que ela manteve a primeira Ending e voltou também na última Ending da saga Alicization. E eu acho que a Areona, a única coisa que eu posso falar é Gikon shite kudasai, Areona-san. É só isso que eu posso falar. Vocês vão ver, quando eu estiver no Nippon, eu ainda vou pedir essa cantora em casamento. Se ela estiver solteira, é 99% de chance de eu conhecer, já vou estar com o anel lá e pedindo, porque que mulher maravilhosa. Mas para todo caso, meus queridos Kohais, vamos logo falar então os pontos mais importantes que rolaram na abertura, na Ending, porque eu acho que se os próprios colegas como Risa, Asuka, entre outros, elogiaram os temas musicais, quem somos nós para não elogiar, não é mesmo? Então, vamos falar sobre Sword Art Online Alicization War of Underwater, seus temas musicais que ficam conhecidos como a volta, a conexão de Kirito com Yujo. Começando a falar sobre a abertura, por conta de que nos temas musicais apresentados do anime, vemos que a Open é a primeira, então no vídeo a Open vai ser exaltada por primeiro também. Então, Areona-san, já fiz minha declaração de amor, agora só falta fazer pessoalmente. Eu acho que foi uma referência, foi criatividade, foi nostalgia, é isso que é a melhor descrição para essa abertura de SO. Eu acho que mostrar todos os mundos que o Kirito passou, desde o primeiro até a entrada no mundo mais recente de Underwater, onde conhecemos diversos personagens tão agradáveis e amados, e com isso vemos que todos nós, junto deles, somos levados para Uriaru Sekai. Nesse momento a gente vê uma rotina super comum de todos os personagens, todos os Seigukinichi, vemos o povo de Underwater, vemos nosso querido Reni com Chase Ronnie, vemos o Berikuri
Luffy levando a Fanatic para o encontro, vemos os demais Seigokinshi também que aparecem junto de Clan no metrô, ou numa caminhada com o nosso querido Agro, e isso chega a ser interessante porque é a rotina de todos, digamos, vivendo uma vida bem normal no Uriaro Sekai. E nesse momento chega a ser interessante porque lembra a cena que eu falei do Renry com a Chase e com a Ronnie? Então, é mostrado que a gente está visualizando eles através do óculos de Ordinal Scale. E o que acontece é que isso fica tudo muito melhor, porque aparentemente a gente está tendo uma conversa com a Aris, porque a gente vê o reflexo dela se olhando através do óculos. E o que isso tem tão interessante, Haru, é isso o plot central dessa primeira parte da abertura que eu falo que é criativa. É como se a gente estivesse olhando todos eles sendo o nosso Uriaro Sekai, como se fosse a nossa visão mesmo, como telespectador, como fã de SEO, por estar no mesmo mundo do criador desse, o mundo do Reiki Sensei. Então a gente tá sendo contextualizado, a gente está no universo olhando, né, o Kirito e companhia, eles junto do povo de Andawara, do Uriaro Sekai, só que no fim, quem está lá, quem foi levado junto, somos nós que está vendo tudo isso através do óculos de Ordinal Scale. E chega a ser uma referência, na minha interpretação, ao mundo que a gente vive com o criador de Sword Art Online, que nos permitiu conhecer essa obra tão vasta. Quando você percebe o enredo, a criatividade que foi colocado, isso não tem como. A coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. É isso, por conta de que, olha que abertura criativa. Sério, é a abertura que tem o melhor enredo de Sword Art Online. Você coloca primeiro, digamos, que os personagens, o objetivo que a gente conhecia até então do mundo de Andawara, levar o pessoal para que eles tenham, digamos, uma vida comum, como qualquer outra pessoa do Uriaro Sekai. E no fim, a gente vê que a pessoa que estava visualizando todos eles através do óculos do Ordinal Scale, como se fosse o responsável pelo Uriaro Sekai, é nós por estarmos no mundo do criador, o Reiki Sensei. Então, na minha interpretação, é isso que eles querem dar a entender pra gente ver a abertura. Bom, eu também diria que essa abertura foi inspirada no Matsuoka-san tendo um encontro com a Aris. Entendedores entenderão. Se você não entendeu isso, veja o vídeo de Sword Art Online sobre o painel na Aniplex Online Fest. Essa é uma piada que só quem é fã do canal, quem me acompanha e quem é fã desse vai entender. Mas, pra todo caso, grande Matsuoka ganhou uma inspiração, teve até um encontro ali com a Aris, estava utilizando-se do óculos de Ordinal Scale. Diria que, seja ele, seja nós, estávamos com uma grande waifu, não é mesmo? Para todo caso, gostei, junta todas as sagas e digamos que mostra a importância do filme de Sword Art Online, que o filme de Ordinal Scale foi o que permitiu, digamos que, esse contexto inteiro. Inclusive, possivelmente, eu acredito que na post-alicization, possivelmente, acredito que personagens da saga do Ordinal Scale vão ter relevância no próximo arco. É o que eu acredito, eu tenho que confirmar, tenho que criar nova para daí a gente conversar. Mas, para todo caso, abertura criativa nessa parte, acredito que assim, eu abordei a primeira parte, agora vamos para outras cenas que ainda estão na Open, que é interessante de destacar com vocês, meus queridos Kohai. Eu diria que agora vamos para uma parte bem importante, que é a conclusão sobre a Open. Eu acho que as referências desde o começo foram interessantes, mas eu quero que você se ligue no comecinho da Open, onde mostra um garotinho numa sala de aula, depois é enviado para um outro universo ali apresentando, e ele está, digamos, olhando para uma pessoa como se alguém estivesse o chamando, e a gente vê que ele é meio que um garoto recluso pela aparência que ele apresenta, pela maneira meio que desligado, como se ele percebesse, mas o que você quer falar comigo? O cabelo em volta dos olhos. Então é interessante porque possivelmente isso pode ser uma referência ao nosso querido protagonista. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser memórias do que irá ocorrer ao longo dessa saga Alicization, digamos que desse cur, são memórias de um episódio focado no Kirito, possivelmente. Então eu acho que é interessante isso, por conta de que após isso a gente vai para a cena principal, que é o Kirito sem vida, um Kirito branco, onde cada memória, cada impacto, a cada saga de Alicization, melhor dizendo, desculpa, a cada saga de ICO teve sua importância e relevância, cada laço construído, Asuna, Rifa, Shino. E depois vemos que ainda assim não tem nada de impacto, como se nada mudasse o seu viver. A gente vê que nem Aristo chega a refletir no corpo do Kirito, isso é uma referência bem bacana, e mostra que na saga Alicization realmente quem teve impacto no Kirito é o Yujo. Não estou falando que o Kirito não vai ter um laço grande com Aristo, obviamente ele vai ter, ele vai ajudar isso, mas eu quero que vocês tenham ideia também que o Kirito teve um laço com Aristo criança, né, mas era a outra versão da Aristo, mas eu quero que vocês percebam que pelo que é mostrado na saga Alicization, o impacto, a amizade, o grande laço que o Kirito teve na temporada é com o Yujo. Digamos que o Yujo é a waifu, digamos que da saga Alicization. Me desculpa, Yujo, mas é o fato. E isso chega a ser interessante por conta de que depois, no finalzinho da Open, vemos que quando o Kirito está indo para o mar escuro, o sangue representa o seu Fractoraito, e ele quer meio que ficar apagado na escuridão, nas sombras, na Yami, vemos que a luz do Yujo, digamos, preenche a vontade do Yujo, o desejo, a palavra, a alegria, digamos que o laço que ele constituiu com o Kirito é o que desperta o protagonista. E
chega a ser interessante porque assim ele muda todo aquele mar negro, fazendo com que seja um mar vívido, com emoções, sentimentos, vontade, lembranças possivelmente, e vemos que tudo isso permitiu com que o Kirito voltasse a si, por conta de que foi essa luz, essas memórias que despertou o Fractorite do Kirito, digamos que a vontade dele poder se levantar mais uma vez, e chega a ser interessante por conta de que a fluidez foi muito boa. Animadores estão de parabéns, estúdio responsável também, por conta de que vemos que o Kirito sem vida vai sendo preenchido pelo Kirito que a gente conhece. E nesse momento, vemos que ele vai se iniciando para a batalha final, porque é mostrado diversos flashbacks do traidor Narasu, vemos um membro do Caixão Sorridente, vemos o altar da onde Arisu deve chegar, vemos o suporte da Asuna com Arisu, vemos o grande vilão ao lado, digamos que ameaçando perigo, e com isso o Kirito chega sorridente, mostrando que ele está ali e que ele vai arrumar a situação, e vemos que é o Kirito das duas espadas, vemos que Kirito das duas lâminas, ele está utilizando-se da Blue Rose e da Sky Knight Sword, e ele começa a sua batalha final com o boss final que foi apresentado, e assim se conclui a abertura de uma maneira magnífica e que nos cria uma hype para vermos tudo isso que irá ocorrer. E agora chegamos na parte da ending da minha querida Aoi-san. Eu acho que é interessante porque o nome da música é I Will, que é como se fosse eu vou, algo semelhante, algo parecido, o que você irá fazer possivelmente, né? E eu acho que pelo contexto criado, eu acho que se refere muito à figura do Yujo, que ele vai despertar, vai ajudar, vai fazer com que o Kirito alivie a sua dor. E isso chega a ser interessante por conta de que o contexto criado, um pouco da letra, pelo que eu consegui compreender do Nihongo, mostra que o Kirito está em um sono longo. A gente vê que ele só está navegando, digamos que por um barquinho em torno, possivelmente, da sua alma, do seu Fractorite. É um labirinto, a gente vê um mar gigantesco, só que ele não consegue ir para a parte onde a Asuna está, ou melhor dizendo, talvez ele não deseje ir para o outro lado, talvez ele não queira despertar por tudo que ocorreu, e assim ele vai vagando, sem um objetivo, e vemos que assim ele se culpa e ainda tem referências ao Yujo, como se estivesse num complexo, num labirinto, né? E a gente vê nesse momento que o Yujo chega naquele barco e ele fala algo para o Kirito, e essa fala faz com que possivelmente o Kirito desperte, porque é quebrado aquele labirinto, aquela prisão onde o Kirito estava, e foi graças ao Yujo, e vemos que assim o Kirito vai meio que despertando possivelmente quando ele afunda no mar e chega próximo da Asuna quando ela vê sorridente, e ele olha, digamos que para trás, olha provavelmente para a direção dela. É interessante isso, porque o final da música, eu acredito que é Tsunaga Teiru, que significa Connect Me, e a gente vê que, ainda prestando atenção na letra, ao seu coração, eu sempre estarei conectado ao seu coração. Isso é referência ao Yujo falando para o Kirito, provavelmente. Então, através das falas, do diálogo, da provável conversa que irá ocorrer, vemos que a ending já mostra que o Yujo terá um impacto e ele fará com que o Kirito possa se perdoar e consiga despertar, e que ele sempre estará vivo no Kokoro do Kirito. E com isso, a emoção é feita por conta de que o Kirito finalmente desperta e volta para o lado de todos, com o Yujo dentro de si. E eu acho que é a melhor descrição, a melhor maneira de definir de uma maneira bem rápida o que eu compreendi da ending de Aoi para Sword Art Online Parte 4, I Will. Sem dúvidas, temas musicais excelente, Subarashi, Perfection. Eu acho que é a definição perfeita para Sword Art Online Alicization Parte 4. Eu gostei muito de tudo que foi apresentado, tem uma ótima criatividade, um ótimo enredo. Tem, digamos que uma mensagem bacana colocada, digamos que na ending em torno de Kirito e Yujo. Tem, digamos que uma história bacana na open. Eu acho que mistura nostalgia com emoção. Mostra o possível arco que pode acontecer, um pós-Alicization, com a cena, digamos que do Kirito, da Arisu e da Asuna abrindo um portal. Digamos que a referência ao Never Gear da primeira temporada de ECO, né? Mostrando, digamos que o mundo de Andawara como se fosse a gente chegou daqui e vai até aqui. Essa é a conclusão dessa parte de Sword Art Online. Digamos que é uma interpretação também possível, graças ao Reiki Sensei, e que o universo DCO continua na novel, como a gente viu, e obviamente vai ser adaptado. Mas eu diria que o grande plot, talvez, foi apresentado até a saga Alicization. Isso que é bacana de observar. Com isso, teve outras cenas que provavelmente eu posso ter percebido e destacado, provavelmente pode ser que eu tenha esquecido de alguma. Seus comentários positivos são aceitáveis nos comentários sobre qual foi a sua cena favorita, o que você achou da ending, o que você achou da abertura. Eu acho que bate muito uma emoção, eu acho que ver tudo isso adaptado. Eu acho que para quem acompanha isso faz um tempo,
Eu acho que pra quem é um fã, leitor da novel e vê tudo isso adaptado, eu acho que quem vê ansioso futuros projetos para adaptações desse show é tudo uma emoção que gira em torno, digamos que, da adaptação desse show e dos temas musicais. Eu acho que é muito bonito, eu acho que foi uma escolha perfeita ser a Aoi fazendo referência à primeira ending, que ela foi a responsável de Alicization. Eu acho que a Areona, pela conexão que ela tá tendo com esse show, eu acho que também foi a melhor escolha. Então, eu acho que foi muito sábio, eu acho que elas tiveram a voz perfeita pra combinar, digamos que para esse clímax da saga Alicization. Eu acho que praticamente com isso eu exaltei tudo que eu queria falar com vocês, pelo menos os pontos mais centrais, principais e compreensíveis que eu percebi na abertura na ending. Obviamente, se eu esquecer de algo, eu trago daí com vocês como comentário específico, extra, curioso, em outros vídeos, mas espero que vocês tenham gostado da minha visão sobre tudo que eu achei na minha interpretação sobre a ending e sobre a opening de Sword Art Online Alicization War of Underwater. Para isso, o que podemos pensar, Haru? Eu acho que é difícil, que a gente pode esperar agora. A gente pode esperar que quem será os próximos responsáveis pelos temas musicais das próximas temporadas, mas isso tudo é muito novo. Eu acho que não é muito ideal falar nesse vídeo, mas eu acho que vai ser muito a vibe, né? Reona, que já tem uma conexão com esse O, a própria Arisa e a Aoi continuando presente. Mas, para todo caso, isso é assunto para um outro vídeo e para quando eu tiver uma outra adaptação desse O. Mas, para todo caso, acredito que eu falei tudo que eu queria, e com isso, tendo novos episódios, obviamente, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, de Sword Art Online Alicization War of Underwater. No próximo vídeo de Opens and Endings, em volta desse curiosidades, informações, capítulos, novels, mata na